E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Edileno, aqui do canal Descomplicando as Escrituras. Vamos trazer nesse primeiro vídeo trazer 5 pontos de como entender a Bíblia Sagrada. Por vezes a gente começa a ler a Bíblia e considera um livro um pouco chato, um pouco difícil de entender. Isso talvez aconteça porque nós não temos as ferramentas corretas. Quando a gente começa a usar as ferramentas certas ali, os textos começam a fazer sentido, começam a ter uma lógica e a nossa curiosidade em entender as escrituras ela vai aumentando e a leitura fica mais prazerosa. Então nesse primeiro vídeo eu queria trazer para vocês aí 5 pontos que facilitarão o nosso entendimento da Bíblia Sagrada. O primeiro ponto é a oração. Imagina que você está lendo um livro, você conhece o autor desse livro e de repente você chega em determinado trecho do livro, em determinado capítulo do livro e se depara com a dificuldade de entender o que o autor quis passar, qual o entendimento dele acerca do que está escrito no livro. Você, como conhece o autor, tem uma certa facilidade de ter o contato com ele, você vai até ele então e pergunta, poxa, o que você quis dizer aqui? Explica aí para mim, porque eu estou lendo o seu livro e chegou aqui eu não entendi nada. Ele vai lá e vai explicar para você, eu quis falar isso, e aí você começa a entender, começa a ficar claro para você o que o autor quis escrever. A Bíblia não é diferente, ela tem um autor, homens escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então a melhor forma de a gente compreender as Escrituras, nesse primeiro ponto, é a oração, é a conversa com Deus. Aquele que carece de entendimento, peça a Deus que o dá. Assim está escrito. Então a gente busca, a gente ora, cria um relacionamento com Deus e pede a Ele que esclareça as nossas dúvidas acerca do entendimento bíblico. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é a chamada leitura cristocêntrica. Toda a Bíblia testifica, fala a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Jesus. Então a nossa leitura deve sempre apontar para Jesus Cristo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Um exemplo que a gente pode dar aqui simples é a leitura do primeiro livro da Bíblia no capítulo 3, versículo 15, em Gênesis, que diz que da semente da mulher sairá aquele que pisará na cabeça da serpente. Então, quem pisará na cabeça da serpente está apontando para Jesus. Então, a nossa leitura deve se desenvolver sempre nessa expectativa cristocêntrica. Então, esse é o nosso segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que vai facilitar o nosso entendimento da palavra, é a harmonia bíblica, né? A gente não pode pegar um versículo aqui, num determinado livro, pegar outro versículo em outro livro e esses versículos conflitarem. Não existe isso. A gente precisa encontrar a harmonia que tem entre eles, o que eles querem dizer entre si. E a gente não pode... normalmente a gente percebe muitas discussões religiosas, muitas discussões acerca de diversos temas aí dentro da teologia. Aí A usa um versículo para poder embasar o seu argumento e B usa um outro versículo para embasar o argumento, mas o argumento de A e de B são antagônicos e eles estão usando o mesmo livro, a Bíblia. Entendeu? Então esses versículos eles não conflitam, eles são harmônicos. A gente precisa entender o que eles querem dizer entre si. Então essa é a terceira dica, o terceiro ponto aí para a gente poder entender a Bíblia. Um outro ponto que eu considero muito importante e básico para a nossa compreensão das Escrituras é a chamada leitura objetiva. A Bíblia ela tem um sentido e quem deu esse sentido para ela foi o Espírito Santo. Então a leitura deve ser objetiva, sujeita ao sentido de quem a escreveu, de quem deu sentido a ela, que é o Espírito Santo. Por vezes nós fazemos muitas leituras aí subjetivas. Nós temos a nossa realidade, a nossa percepção de mundo e aí queremos levar essa percepção de mundo para dentro da Bíblia Sagrada, quando na verdade a gente precisa tirar o que tem lá para poder entender, tirar o que está escrito lá. Ela é sujeita, a Bíblia é sujeita ao sentido que o autor deu para ela. E o autor é o Espírito Santo. Então a nossa leitura deve ser objetiva nesse sentido. Ela não deve ser sujeita à nossa opinião. Esse é o quarto ponto. E por fim, no quinto ponto, eu quero trazer para vocês aí a chamada leitura diacrônica. O que é esse diacronismo? Quer dizer que a Bíblia foi escrita no perpassar da história, né? Ao longo da história. E isso envolveu aí vários contextos culturais, né? A Bíblia foi escrita, é um livro que foi escrito em 1400 anos aproximadamente por 40 homens, e esses homens viveram
espectros culturais diferentes da história. Deus se revelou de forma progressiva. Então, esse contexto histórico a gente não pode desprezar. Para o entendimento facilitar, principalmente no livro ali dos Antigos Testamentos, onde tinha uns cenários muito de guerra, de violência, a gente precisa entender o contexto histórico. Assim, o texto bíblico vai fazer mais sentido para nós. Beleza, pessoal? Então, era esses 5 pontos aí que eu queria trazer para você, para a sua leitura na Bíblia começar a fazer sentido, passar a ter lógica. E no próximo vídeo, vamos ver se a gente traz aí um panorama cristocêntrico da leitura bíblica, para a gente poder enxergar Cristo de Gênesis a Apocalipse, beleza? Então, se você gostou aí, dá o seu like, se inscreve lá no canal e podem mandar perguntas aí acerca do entendimento das escrituras que a gente vai conversando. É um bate-papo aqui para a gente aprender um pouquinho mais aí de como ler a Bíblia, beleza? Valeu, muito obrigado, fiquem na paz de Cristo aí, boa tarde.